Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Após nós termos visto o intercrimes, o caminho do crime, estudaremos hoje o crime tentado. Ele tem previsão lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Então vamos lá? O artigo 14 fala o seguinte: disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o agente ele dá início à execução e nós sabemos que a partir dos atos executórios já começa a ocorrer a punição no intercrimes, certo? Essa parte já é relevante para o direito penal. E ele não vai chegar à consumação, ele não vai chegar àquele resultado que ele queria por algumas circunstâncias que não está ligada à vontade dele. Ou seja, são circunstâncias alheias à vontade dele. Alguém impede, por exemplo, que o crime se consuma, certo? Aí, a tentativa, o crime tentado, ele tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, porque o parágrafo único do artigo 14 fala o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, nós percebemos que é uma causa de diminuição de pena que faz parte da parte geral, certo? E é pelo intercrimes que o juiz vai determinar qual é esse valor que ele vai usar, porque nós vimos que tem um valor mínimo e um valor máximo. E como é que o juiz, então, vai saber qual ele usa na hora da dosagem da pena? O que ele faz? Ele analisa. Quanto mais perto o agente for da consumação, menor será a diminuição. Quanto mais longe ele estiver da consumação, maior, então, será a diminuição da sua pena. Dentro da tentativa, nós temos as espécies, que é o crime falho ou a tentativa perfeita. E ela ocorre quando a gente percorre todo o intercrimes, mas o delito não se consuma, certo? Então, ou seja, o agente emprega todos os meios necessários, mas mesmo assim não consegue consumar o crime. A quer matar B, pensa. E ele acerta 10 tiros nele, e mesmo assim não morre. O cabra era tão ruim, quer dizer, não sei qual dos dois, né? Mas ele não conseguiu matar o outro. Ele executou tudo, ele foi até o limite dos atos executórios. Mas aquele não era o dia de B. Então B não morreu. Perceba que ele fez tudo. Por isso que nós chamamos de tentativa perfeita. Por quê? Porque ele usou todos os meios necessários para que chegasse ao resultado. E mesmo assim ele não conseguiu por alguma coisa, por alguma circunstância alheia à vontade do agente. E a tentativa imperfeita é aquela que o agente não termina os atos executórios. Ou seja, eu aponto uma arma para você para te matar, então eu já dei início aos atos executórios. Só que eu vou lá e faço o quê? Alguém vai lá e me desarma, certo? Eu não dei nenhum tiro, então eu comecei os atos executórios, mas eu não finalizei ele. Então isso é a tentativa imperfeita. Isso daqui, gente, entre tentativa perfeita e imperfeita, ela é extremamente importante quando a gente analisa também a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, certo? Que é uma das matérias que nós estudaremos mais à frente. Então, prestem bem atenção o que é considerado tentativa perfeita e o que é considerado tentativa imperfeita. Agora vamos estudar os crimes que não cabem tentativa. Eu vou ensinar para vocês uma técnica mnemônica para vocês jamais esquecerem disso. Sexta-feira é dia de tomar um chopp, isso mesmo. Se você disse isso, essa é a palavra nossa mnemônica para você jamais esquecer quais crimes não cabem tentativa. O C é de crime culposo. O H é de crime habitual. O O são de omissivos próprios. O U é de unissubsistente e o P de pré-terdolosos. Então vamos analisar cada uma desses. Pensa na seguinte situação: nos crimes culposos. Tem como eu tentar um resultado que eu não quero? Lógico que não, Dani. Então é por isso, não cabe tentativa nos crimes culposos. Como eu vou tentar um resultado que eu não quero, que eu nem pensei, certo? Habituais. O que são crimes habituais? Crimes habituais são aqueles onde a prática é reiterada ou habitual de determinada conduta. Então, o próprio artigo, o próprio tipo penal, pressupõe essa reiteração de condutas. Sendo assim, a prática de um único ato isolado, ela não é considerada nenhum crime. Por exemplo, o crime de casa de prostituição. Está lá no artigo 229. Olha o que ele fala. Manter por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fins libidinosos, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente.
Então, eu preciso manter. Manter requer o quê? Práticas reiteradas. Se eu tiver pegar uma casa, alugar ela por um dia para fazer como se fosse uma casa de prostituição, né, para as pessoas irem lá, não é uma prática reiterada. Aquele dia não vai ser considerado o quê? Aquela casa não vai ser considerada casa de prostituição, porque eu não estou mantendo. Aquilo lá foi usual, foi para um dia só. Certo? Homicídios próprios. Eles ocorrem quando o agente não quer fazer o crime. Foi o que nós estudamos lá nos crimes de homicídio, os homicídios próprios, certo? O maior exemplo que a gente tem que fica bem facinho é a omissão de socorro. E os unissubsistentes? São aqueles em que o tipo penal, né, a consumação se dá com um único ato. Por exemplo, a injúria verbal. Eu vou xingar uma pessoa, então eu penso e já xingo. Tem como eu tentar ficar aí no meio do caminho? Porque nós não vimos que a tentativa ela fica no meio do caminho, ela tá ali nos atos executórios. Então, como é que eu vou? Se eu pensei e consuma, eu não tenho aquele intercrimes inteiro. Eu saio do pensamento, da cogitação e vou direto à consumação. Então, eu não consigo quebrar essa linha, certo? Então, porque eu não consigo quebrar essa linha, ela não cabe tentativa. E o crime pré-doloso? A gente viu aula, né, na aula anterior, que é aquele que tem antecedente, dolo no antecedente e culpa no consequente. Aí eu pergunto de novo a vocês: tem como eu tentar um resultado que eu não quero? Não, Dani, não tem como eu tentar um resultado que eu não quero. Então, por isso que eu não, nos crimes pré-dolosos, assim como nos crimes culposos, não cabem tentativa. E é isso, espero que vocês guardem, né, essa técnica mnemônica dos crimes que não cabem tentativas, certo? Que são o chope, dia de sexta-feira é dia de tomar um chopp, né? Bem geladinho, bem gostoso. E é isso aí, pessoal. Com isso encerramos mais uma aula, né, do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos e até a nossa próxima aula.